A gente segue ao vivo, mas para falar da Lava Jato, porque o grupo Novo Honor, antiga Odebrecht, afirmou que autoridades peruanas descumpriram acordos feitos com o Brasil. Direto de Brasília, a gente vai conversar com a Janaína Cabelo, que tem mais informações. Bom dia, Janaína. Muito bom dia, David. Bom dia para todos que nos assistem. Pois é, a Novo Honor, antiga Odebrecht, divulgou uma nota explicando esse assunto, dizendo que houve reiterados descumprimentos por parte das autoridades peruanas, neste acordo que foi fechado com o Brasil, utilizando provas aí, o Peru estaria utilizando provas contra a empresa que foram consideradas ilegais, inválidas aqui no Brasil. Porque só relembrando uma decisão do ministro Dias Toffoli, que foi tomada em 2023, o ministro Dias Toffoli, ele invalidou todas as provas obtidas no acordo de leniência entre a então Odebrecht, na época, na Lava Jato, e o Ministério Público, né? Na época, quando tomou essa decisão, o ministro, inclusive, ele disse que a Operação Lava Jato tinha sido um fruto de um projeto ali de poder de agentes públicos, e então ele invalidou todas essas provas obtidas nesse acordo de leniência. E aí é isso que a Novo Honor está dizendo, que o Peru está utilizando essas provas que aqui no Brasil foram consideradas ilegais, utilizando essas provas contra a empresa. Nessa mesma nota, no entanto, a Odebrecht, a Novo Honor agora, afirma o seguinte, que reafirma o seu compromisso com o acordo de cooperação assinado com o Peru, representado pelo Ministério Público e pela Procuradoria Pública, bem como respeito irrestrito a todas as leis aplicáveis nas diferentes jurisdições que desenvolve suas atividades. Mas então ressalta que houve sim esses descumprimentos. E aí apoia uma decisão que foi tomada na última terça-feira em sigilo, David, da Secretaria Nacional de Justiça, que é vinculada ao Ministério da Justiça, suspendendo todos os acordos jurídicos entre Brasil e Peru envolvendo a Odebrecht na Lava Jato. Essa decisão foi tomada na última terça-feira, foi inclusive revelada pelo jornal O Globo, que obteve ali esse documento com exclusividade, um documento em sigilo, anunciando essa suspensão. Essa decisão, o que suspendeu os acordos, o secretário nacional de Justiça, que é o Jean Uema, ele afirmou o seguinte, esclareceu que esperou esclarecimentos do governo do Peru durante um ano, mas não obteve respostas em relação a todos esses documentos que as autoridades peruanas estavam utilizando, documentos considerados aí ilegais. Já o Peru diz o seguinte, o Ministério Público do Peru afirmou que enviou respostas sim ao Brasil sobre alguns documentos declarados irregulares no Brasil, mas que ainda não obteve respostas das autoridades brasileiras e que o que se enviou do Peru ainda não foi analisado pelo Brasil. Então, as autoridades peruanas relatam uma coisa e o Brasil relata outra e já suspendendo aí esses acordos envolvendo a Odebrecht na Lava Jato. E agora veio então essa resposta da Novo Honor, que é a empresa, né, antiga Odebrecht. David. Pois é, Janaína Cabelo, muito obrigado pelas suas informações. Vou continuar com esse assunto com os nossos analistas, porque, pelo que eu entendi, então, a Odebrecht, agora o Grupo Novo Honor, se coloca como vítima, dizendo que não estão sendo cumpridos os acordos, e o Brasil endossa a ação também, que deveria combater a corrupção, né? Não, a gente recebe a primeira-dama do Peru, que inclusive é envolvida, nesse caso, em relação ao Odebrecht. Dá para entender alguma coisa em relação a isso, Diogo? Qual a sua análise sobre essa questão? Porque realmente, assim, eu não consigo fazer outra interpretação a não ser que realmente a gente está endossando a corrupção. A gente entende, mas não aceita de forma alguma, né, David? Porque realmente é um absurdo. Vejam, muitos juristas dizem que essa anulação das provas é questionável, mas aconteceu no Brasil e nós devemos acatar. Agora, por que a anulação? Por questões processuais, detalhes técnico-jurídicos e não por questões fáticas sendo anulada no Brasil, deve ser desconsiderada no Peru. Eles têm a legislação deles e nós devemos respeitar. Não tem sentido algum fazer esse tipo de movimento e não vi a menor lógica a não ser
coadunar com corrupção quando o Brasil mandou buscar num jato executivo da FAB a Nadine Heredia, ex-primeira-ministra do Peru, para receber asilo aqui e poder viver livremente como uma pessoa proba e com nenhum problema com a justiça. Cássio Miranda. Tem um ditado do basquete norte-americano que diz: hate the game, not the player. Odeie o jogo e não o jogador. A verdade é, nós cometemos equívocos durante a condução desses processos. Inegavelmente os crimes existiram, mas por excessos durante a apuração, esses processos foram todos anulados. Não tivessem os condutores da apuração misturado seus interesses pessoais com a investigação, tivessem cumprido só o seu papel institucional, nós não estaríamos aqui discutindo isso. Nós seríamos ainda brasileiros orgulhosos de termos conduzido a maior operação de combate à corrupção do mundo. Uma prova inválida na sua origem, ela será inválida sempre. Não há nenhum jurista que tenha estudado minimamente direito que diga algo em contrário. É uma teoria da década de 20 norte-americana, teoria dos frutos da árvore envenenada. Uma árvore envenenada não dá bons frutos. E foi isso que aconteceu. Óbvio, o fato do governo brasileiro ter trazido a ex-primeira-dama peruana para cá, implicada em tudo isso, só corrobora que aqueles elementos conduzidos durante a Lava Jato eram verdadeiros. Então a gente tem duas obrigações agora: cobrar aqueles condenados por corrupção e cobrar aqueles que erraram no exercício das suas funções e deram margem para que os condenados por corrupção estejam todos aí em liberdade.